Hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscrever no nosso YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de ativar o sininho. O nosso tema de hoje é prevenção e recuperação de lesões. A prática esportiva e de exercícios físicos, ela faz com que os músculos, e as nossas articulações trabalhem de forma intensa. Então, por isso, é muito importante a gente estar sempre de olho aos movimentos que nós estamos fazendo, a essa prática de exercício físico. Nós vamos entrevistar hoje, então, o Dr. Felipe Nolasco, ele que é fisioterapeuta esportivo. Seja muito bem-vindo, obrigado por receber a nossa equipe. Obrigado, Stephanie, obrigado pelo convite e será uma honra contribuir aqui com informações para a população aí de Caraguá. A gente começa falando a respeito das lesões, Felipe? Quais são as lesões mais comuns na prática de exercício físico? Olha, Stephanie, varia bastante de acordo com o tipo de atividade física que a pessoa pratica, Então, por exemplo, aqui em Caraguá é uma cidade que respira essa atividade física, principalmente ao ar livre, Tem muita gente que pratica corrida, atualmente está em alta aí os esportes de areia, o beach tênis, o vôlei de praia, o futevôlei. Então, cada esporte vai ter a sua particularidade nas lesões. Mas o que a gente pega bastante aqui são lesões, principalmente lesões de joelho, Nós acabamos pegando lesões de ombro, de cotovelo, principalmente esportes de raquete, como o beach tênis, mas em outros esportes como corrida, basquete, futebol, acabamos pegando mais lesões de joelho aqui. E qual que é a importância, da prevenção dessas lesões? Há uma forma que a pessoa pode se preparar antes, para evitar se lesionar? Ótima pergunta. Só que antes de responder, a gente precisa desmistificar um pouquinho a questão da prevenção de lesões, que é até um debate que tem dentro do ambiente de saúde, entre os fisioterapeutas, médicos, educadores físicos. Tem uma gama de profissionais que afirmam que não existe a prevenção, Eu diria que prevenção é diferente de premonição. Então, você prevenir uma lesão não significa que 100% não vai existir uma lesão. Por exemplo, dentro da fisioterapia existe a questão da prevenção de quedas, principalmente quando você trabalha com idoso. Aqui nós temos um fisioterapeuta que também faz esse tipo de serviço. Então, quando você vai pensar num idoso, você faz o trabalho de prevenção de quedas, não tem como você prevenir que ele está andando na rua e passa um cachorro e derruba ele. Mas a prevenção é a questão de você diminuir os riscos. Então, basicamente seria isso. Então, antes de falar da prevenção, a gente tem que falar que é diferente, não vai eliminar 100%, mas nós conseguimos diminuir os riscos de uma possível lesão dentro do esporte que a pessoa pratica. Uhum. E como que é essa questão da prevenção, Como que ela é feita? Então, normalmente nós fazemos uma avaliação de cada paciente, O profissional da saúde vai avaliar. Então, por exemplo, se você faz beach tênis, eu vou avaliar o seu mecanismo de movimento do saque, eu vou avaliar o seu mecanismo de movimento durante a corrida na areia e em cima disso, achar maneiras de prevenir as principais lesões dentro daquele ambiente esportivo. Seria diferente, por exemplo, de um corredor. Um corredor ele vai ter um volume mais alto de um treinamento específico unidirecional. Então, eu vou ter que fazer um trabalho específico para diminuir esses riscos de lesões nesse tipo de esporte. Quando uma pessoa ela já tem uma condição ali, por exemplo, já tem uma certa dor no cotovelo e vai praticar o beach tênis, ou então já tem uma certa condição também que acomete o joelho, ela sente dor no joelho, isso também favorece essa lesão, pode vir a favorecer, por isso tem que ter mais um olhar especial? Isso, com certeza. Se a pessoa já vem com alguma dor, seria importante fazer primeiro uma avaliação, entender o que está gerando as possíveis causas dessa dor,
antes simplesmente ao colocar um volume alto de atividade física. A atividade física por si só, ela é benéfica para o nosso corpo, né? A gente está falando aqui hoje de prevenção e de reabilitação de lesões, mas uma das principais coisas que a gente utiliza hoje em dia no alívio das dores e em reabilitação é exercício. Então o exercício, ele atualmente a gente fala que é o melhor remédio. Segundo a atual literatura científica, é o melhor remédio para a maioria das dores. Mas é por isso que é importante você ter um profissional ali do seu lado avaliando para que você não piore essa lesão e sim trabalhe para melhorar. Felipe, você falou da questão por exemplo, aqui em Caraguatatuba existe muito forte essa questão do esporte, né? Tem muito essa questão também da prática do esporte ao ar livre. É por isso também, para prevenir essas lesões, que é importante que as pessoas tenham um certo conhecimento, um certo direcionamento, porque isso também ajuda na hora dessa prevenção? Sim, com certeza. Um dos pontos mais importantes é a pessoa conhecer o próprio corpo, né? Se a pessoa conhece o próprio corpo, ela vai saber até o limite onde pode chegar. Uma relação que a gente costuma dizer que potencializa uma possível lesão é a relação capacidade-demanda. Então, se o seu corpo ele tem uma determinada capacidade e ele pratica um esporte em uma determinada demanda, ok, ali não vai ter um limite de lesão. Pode acontecer por uma trombada, por um outro fator externo. Mas se o seu corpo ele tem uma demanda e você uma capacidade física e você acaba excedendo essa capacidade, trabalhando numa demanda de esporte além do que é a sua capacidade, ali que é o limiar que pode gerar uma lesão. É isso que eu estava pensando aqui enquanto você falava, a musculação, por exemplo. Muita gente hoje em dia se preocupa com a questão da carga e não do movimento. É interessante que as pessoas façam essa avaliação, não só da musculação, né, mas exercícios de força em si. As pessoas normalmente ali colocam uma competição entre elas e outras e acabam querendo exceder mais do que conseguem naquele momento. Isso também é preciso ficar atento? Sim. Na musculação também acontecem lesões e normalmente é por algum descuido, né? Ou exatamente pelo que você pontuou, um aumento excessivo da carga num limiar de tempo pequeno. Eu atualmente pratico CrossFit para o meu fortalecimento do dia a dia, que também é um trabalho de fortalecimento, só que o CrossFit chega a ser um esporte também, né? Tem competição nacional, mundial, que é onde eu vejo que também acontecem lesões quando a pessoa acaba excedendo a sua capacidade física. Então, se você se conhece, você sabe aonde você quer chegar, lógico, para você ganhar força, para a pessoa que quer melhorar fisicamente, ela vai precisar sempre trabalhar o limiar da carga um pouco acima da sua capacidade. Só que esse um pouco vai fazer com que a sua capacidade melhore. Se esse um pouco for além, aí que pode acabar gerando uma nova lesão. E também sem se preocupar com a postura, esquecer da postura, que naquele momento ali também tem que ser importante, né? Para alguns exercícios, sim, é uma boa pergunta do que você falou, porque dentro da área da saúde vem mudando um pouco essa questão de postura, né? Principalmente quando a gente fala aí de dor por conta de postura, não tem problema eu ficar sentado numa cadeira aqui relaxado, eu não sou obrigado a ficar totalmente posturado. Por quê? Atualmente a gente coloca aqui qual é a melhor postura. Existe uma postura ideal? A postura ideal é a próxima. O que significa isso? É ruim você sustentar uma determinada posição durante um período longo de tempo. Então eu ficar aqui relaxado não tem problema, desde que não seja mais do que 30, 40 minutos. Eu ficar aqui retinho também não tem problema, só que 30, 40 minutos. Se eu ficar 2 horas retinho ou 2 horas relaxado, vai ser ruim do mesmo jeito. Que legal, isso daí é interessante, a gente ainda não tinha falado a respeito disso. Agora, com relação aos alertas, né? Sinais de alerta para uma lesão, como saber o que a gente pode identificar? Os sinais de alerta, o primeiro sinal de alerta, normalmente é a dor mesmo que a pessoa vai sentir. Então, seja o atleta do beach tênis, do vôlei, uma pessoa que treina na academia, no crossfit, você sentiu alguma dor no joelho, no ombro, o primeiro ponto é você
conversar com o seu professor, conversa na academia com o seu professor, conversa com o personal trainer, conversa com o professor de beach tênis, de vôlei, e aí ele vai identificar se há necessidade de encaminhar você para um profissional, para um fisioterapeuta, para um ortopedista, para avaliar mais a fundo. Então, o primeiro sinal de alerta, sim, é a dor. Existe, né, às vezes vai parecer até uma pergunta louca, assim, mas tem a pessoa que muitas vezes ela está sem praticar um exercício físico há algum tempo, ela vai sentir a dor independente do... Tem uma diferença entre a dor que é por conta da prática e a dor que vem, assim, para uma possível lesão? Tem. Essa dor que você quis dizer é a dor que a gente chama de dor muscular tardia. É a dor do pós-treino. Essa dor é a dor que a gente chama de dor boa. Porque se você teve ela, significa que você teve microlesões musculares que vão fazer com que você fortaleça o músculo. Então, a dor muscular tardia, ok, ela é um sinal até positivo. Agora, a dor que você tem que ficar de olho é se você, por exemplo, se eu estou correndo e sinto um incômodo no joelho, um incômodo na canela. Então, não é aquela dor no músculo pontual. Aquilo que a gente chama de fisgada, por exemplo? Aí tem que ficar de olho. Uma fisgada ali pode ser uma lesão muscular, um estiramento. Então, isso é importante ficar atento, sim. Como que a gente pode fortalecer os nossos músculos e articulações? Isso ajuda nessa prevenção de lesões? A musculação já é um ponto inicial aí para se fortalecer. Na verdade, existem várias maneiras aí que você pode trabalhar. Tem pessoas que acabam fazendo esse trabalho de fortalecimento em casa mesmo. Hoje em dia tem até aulas online, aula por videochamada, tem vídeos no YouTube. Então, o primeiro passo é a pessoa sair do sedentarismo, que é o mais importante. Até porque estamos falando aqui de lesões dentro de uma atividade física, só que se a gente for parar para pensar, todo esporte, em algum momento, você pode acontecer de ter uma lesão. Porém, é melhor eu tratar um tornozelo torcido ou uma panturrilha estirada do que uma cardiopatia, do que uma pressão alta, do que uma diabetes. Então, sair do sedentarismo é o primeiro ponto, é o mais importante. E fazer isso devagar também, não precisa vou começar fazendo vários exercícios, várias coisas, vai aos poucos para ver como que o corpo reage. Vai gradativamente e voltando até a questão principal que você perguntou, referente a se tem algum tipo de exercício específico, é o exercício que você se adaptar melhor. Então não adianta eu encaminhar uma pessoa para a academia e a pessoa não gosta de fazer academia. Mas se essa pessoa for fazer o Pilates e gostar, ok, o importante é você fazer o que você gosta de fazer. A gente está conversando com o fisioterapeuta esportivo, o Dr. Felipe Nolasco. Agora é a hora do nosso intervalo, a gente já volta conversando com ele, hoje falando sobre prevenção e recuperação de lesões esportivas. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando sobre prevenção e recuperação de lesões esportivas com o fisioterapeuta esportivo, Dr. Felipe Nolasco. Doutor, sobre aquecimento, né? Ele é importante também para ajudar nessa prevenção de lesões? Stephanie, é importante sim, até dentro da nossa área tem essa pauta. Muita gente acaba perguntando, o que eu faço antes? É melhor aquecer, é melhor alongar, faço faço os dois. É importante a gente frisar que o alongamento, ele não é ruim, mas você fazer um alongamento antes de uma atividade física, você vai estirar as fibras musculares e quando você vai fazer uma atividade física, você precisa dessa contração rápida muscular. Se você estira, você pode potencializar um risco de lesão. Então, alongar antes de uma atividade física, hoje em dia, é contraindicado. Então, você fazer um trabalho de alongamento, teria que ser um trabalho específico de alongamento em um outro horário, não no seu treino específico de esporte ou da musculação, por exemplo. Por outro lado, o aquecimento é super indicado. É importantíssimo você preparar a sua musculatura, trabalhar essa mobilidade, esse deslizamento das fibras musculares para preparar o seu corpo para a atividade física e aí sim você diminui os riscos de uma possível lesão muscular, por exemplo. E quais são os erros mais comuns que ajudam as pessoas a
ter a se lesionar? Um deles acabamos de falar, se alongar antes, outro não aquecer, mas o que podemos pontuar que a maioria das lesões não traumáticas, né? Porque se a gente puder separar, existem lesões traumáticas e não traumáticas. O que seriam as traumáticas? No esporte como futebol, você pode tomar um carrinho e quebrar a perna, por exemplo. Você pode, no basquete, saltar, cair em cima do pé do outro atleta, torcer o pé. Então, isso são lesões traumáticas, que acabam tendo algum trauma. As lesões não traumáticas e as lesões por tempo de atividade, principalmente as lesões, por exemplo, na corrida, que acontecem muito, são por uma adequação no volume de treino. Então, voltando à relação da capacidade de demanda. Então, se você acaba trabalhando uma demanda maior do que a sua capacidade física, isso potencializa o risco de uma lesão. Então, o que a gente mais pega no pé hoje é com o volume de treino. Vamos dar o exemplo de corredor. Por exemplo, você corre hoje em dia? Não. Mas vamos supor que você fala assim, não, Felipe, agora eu quero entrar numa corrida. Vamos preparar o seu corpo. Aí, de repente, você começa a correr 5 quilômetros 2 vezes, 3 vezes por semana. O seu corpo se sente bem, está num limiar legal, você faz uma prova de 5 km, que vira e mexe tem na cidade aí, vai bem, se empolga, passa 2 meses, Felipe, agora eu quero correr 10, você já dobrou. Aí você vai, começa a ter um incômodozinho aqui, outro ali, mas consegue, faz uma provinha de 10, se empolga de novo. Aí você chega para mim, Felipão, seguinte, me inscrevi ali numa meia maratona de São Paulo. O que vai acontecer? Aí vem a lesão. Porque você veio de um limiar onde você era sedentária, você começou a ficar ativa, você provavelmente passou do seu limiar nos 10, então já estava chegando num platô, e aí você dobrou de novo o volume num curto período de tempo. Então, esse é o principal fator, quando você aumenta o volume ou a carga. Quando a gente fala de volume, não é só tempo de execução, mas pode ser a carga, como já falamos anteriormente. Então, se você está levantando ali na academia, num supino 20 quilos, de repente eu quero subir para 40, eu estou dobrando a carga. Então, é isso que nós temos que ficar de olho. Você falou da questão do peso e da musculação. Hoje em dia, a gente fala muito, né? Ouve-se falar muito sobre a questão da fadiga muscular. Que para ganhar massa muscular é preciso que o músculo seja fadigado e tudo mais. Isso tem que tomar um cuidado também para não vir com essa lesão? Ótima pergunta. Quando nós falamos desse tipo de fadiga muscular, para você ganhar uma força muscular, para ganhar massa muscular, você tem que estressar o músculo até chegar num nível que ocorram microlesões no tecido, para que o organismo ele repare esse tecido e você fortaleça. Porém, existe também a importância do descanso. Então, por exemplo, se você vai na academia, o personal vai colocar lá uma planilha para você que você tem que seguir. Por exemplo, você vai treinar um músculo num dia e o outro no dia seguinte, para ter esse intervalo de tempo. Então, respeitar o descanso é importante também, pensando nesse ponto da fadiga. Então, tem que chegar na fadiga em alguns momentos. Só que se no dia seguinte você reproduzir de novo essa fadiga, dia após dia, pode sim vir a ocasionar uma lesão futura. Agora mudando um pouquinho para a gente poder falar sobre a recuperação. Recuperação de lesão, ela costuma ser algo muito complicado, Felipe? Bom, Stephanie, a recuperação vai depender de algumas variáveis, né? Do tipo de lesão, de onde foi, qual a atividade que esse atleta pratica. Mas eu acredito que a variável mais importante é o paciente em si. O paciente entender a importância e a função dele durante a reabilitação. Porque muito paciente acha que, beleza, eu vou lá, só vou ficar paradinho lá e vai vir um milagre me cuidar e vai melhorar. A gente já sabe que não é assim, tanto que depois você deve ter até visto que nós temos um escrito na parede ali, que a gente costuma dizer que o joelho operado ele não entrega nada de graça. Aqui nós trabalhamos muito com cirurgia de joelho, principalmente LCA, que foi a lesão do Neymar recentemente. E essa frase é exatamente em relação a essa pergunta que você fez. Por que eu falo que o joelho operado não entrega nada de graça? Porque não adianta você operar e ficar 9 meses paradinho, porque é o tempo normalmente de retorno ao esporte, são 9 meses.
Não vai ficar 9 meses parado, são 9 meses que você vai ficar ali batalhando para recuperar a força muscular, para recuperar equilíbrio, controle motor, o gesto esportivo, até chegar no retorno ao esporte. Eu já ouvi dizer, né, eu nunca passei por um processo de recuperação de lesão, nunca tive uma lesão de joelho, enfim, de qualquer outro membro, mas eu ouvi dizer, assim, tem gente que fala, eu comecei a fazer a fisioterapia, mas estava doendo demais, eu parei. Isso é normal, é um processo também que faz parte. Não é que é normal, a dor é realmente um sinal de alerta, a gente tem que ficar de olho. Porém, em alguns casos, a dor vai fazer parte de um tratamento. Por quê? Eu costumo dizer para meus pacientes aqui, se eu estou passando um exercício e ele sente um incômodo, por exemplo, no joelho, a gente costuma colocar ali, vamos mensurar essa dor sendo de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor que você já teve na vida. Se essa dor durante o exercício for de 3 a 4, continua. Se for acima de 4, a gente adapta, a gente troca o exercício. Aí ela pode ser prejudicial. Então a dor em alguns momentos da reabilitação vai fazer parte sim, diferente lá da prevenção. Se teve uma dor, é um sinal de alerta. Na reabilitação você já tem uma enfermidade ali, você já tem um joelho operado, por exemplo. Então tem um processo cicatricial, um processo inflamatório acontecendo ali que vai gerar dor. Então, o paciente tem que trabalhar também essa parte do emocional e do psicossomático, de entender que é importante ele trabalhar apesar da dor. Você citou a questão da lesão que o Neymar teve recentemente, de LCA, né? Vamos exemplificar aqui para o pessoal que está em casa mais ou menos ter uma noção, que tipos de exercícios são colocados para uma pessoa que teve, né, para a recuperação dessa pessoa que teve uma lesão de LCA? Boa. Bastante exercício, porque vamos pensar que são 9 meses aí. Nós vamos passar algumas fases durante esses 9 meses. Até esse tipo de explicação que eu vou te dar agora, eu falo para meus pacientes que eu quero que eles saiam daqui sabendo também como foi a cirurgia ou o que eles estão passando. Muito paciente meu sai daqui sabendo mais de LCA do que muito profissional, porque é importante a pessoa saber o que está passando para ajudar também a fazer o certo no tratamento. Mas, por exemplo, num LCA, como você mencionou, nós temos algumas fases ali do tratamento que vai ter a parte fisiológica mesmo, da religamentização do enxerto. Então, numa cirurgia de LCA, o médico vai tirar o enxerto de um tendão, vai colocar nesse novo ligamento e esse enxerto vai demorar um período para se tornar um ligamento. Então, vai passar ali pelo processo de necrose avascular de enxerto, de religamentização, e isso dura em torno aí de 180 dias, os 6 meses. Então, nesse período de 6 meses, nós vamos evoluindo gradativamente os exercícios de membro inferior. A partir do 6º mês, o paciente estando bem, a gente começa a reinserir o esporte, o gesto esportivo. Aí lá na frente, com 9 meses, ele vai fazer um batalhão de testes para ter alta e voltar a praticar o esporte que ele pratica. Normalmente esse processo de recuperação, ele deve ser feito assim semanalmente, 2 vezes na semana, como que funciona? Vamos pensar assim, vamos pensar se for um atleta profissional. Eu trabalho com o basquete feminino lá de São José e recentemente estava com um atleta profissional de futebol aqui, acabou de voltar para a Bolívia, foi uma recuperação de LCA. Um atleta profissional, ele tem que vir todo dia, não tem como. Durante os 9 meses ele tem que vir todo dia, porque é o trabalho dele. Agora, vamos supor que eu pego um atleta amador de basquete, ou vamos bater na madeira, vamos supor que você rompa o LCA, não vai romper, mas Pelo amor, né? Você trabalha, você tem outra atividade. E o esporte para você é como se fosse um lazer ou uma atividade física para a saúde mesmo. Então, para a pessoa que trabalha, essa frequência vai variar de acordo com o trabalho dela também. Então, normalmente eu peço que o paciente, nessa recuperação, venha mais vezes nos 3 primeiros meses. E aí, depois disso, ele já vai estar melhor, vai conseguir andar melhor, vai conseguir fazer as coisas do dia a dia melhor. E aí, de acordo com a agenda dele, a gente adapta, mas as sessões são semanais.
Então, normalmente ali, a partir do 3º ou 4º mês, ele tá vindo aqui na fisioterapia 2 a 3 vezes por semana, mas está completando os outros dias numa academia, por exemplo. Isso também dependendo do grau da lesão, né? Sim, com certeza. Dependendo do grau da lesão, a pessoa vai acabar vindo mais vezes ou menos vezes para fazer esse tipo de tratamento. Felipe, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas que recado, né, que a gente pode deixar, que orientação que a gente pode deixar para quem está em casa, ainda não pratica uma atividade física ou está começando, no que se refere aos cuidados, né, para a prevenção de lesões? O recado é não seja sedentário, né? O sedentarismo, ele pode te gerar muitas ocorrências ruins aí de você ter uma hipertensão, uma cardiopatia, uma diabetes, que são enfermidades que vão te levar talvez até a óbito. Então é importante que você faça uma atividade física pensando não só na estética, mas pensando também na saúde. Aqui nós temos uma frase que nós dizemos para os nossos pacientes, que é: o movimento é sagrado. Então, assim, você se movimentar, independente de qual seja no beach tênis, na corrida, no crossfit, na academia, você já vai estar cuidando de você mesmo. E começar a se cuidar é importante, começar sempre também devagar, né? Não precisa ter pressa, né? O exercício não vai fugir. É gradativo, é tudo gradativo. Você vai, aos poucos, colocando atividade física na sua vida e a hora que você percebe, já não consegue ficar mais sem. Tá certo. Felipe, muito obrigada por atender a nossa equipe aqui mais uma vez, por trazer esses esclarecimentos, né, a respeito da prevenção de lesões, sobre recuperação também. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e até mais. Eu agradeço você que está em casa, você que ficou por aqui conosco. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Não se esqueça, aproveite, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de ativar o sininho para saber tudo que a gente está produzindo. Um ótimo final de semana para vocês. Até a próxima semana.